Pessoal, como vocês estão? Me chamo Elvésio e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Universalista Coluna de Fogo. E vamos lá fazer mais um Evangelho no Lar. Vamos deixar que a espiritualidade maior, que Deus, possa conversar com a gente por meio desse Evangelho no Lar. Hoje eu trouxe a água, está aqui. Você pode estar colocando a sua água aí também, para que Deus possa fluidificar e que essa água possa trazer benesses ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual. Você pode seguir também esse vídeo no canal Universalista, Coluna de Fogo, é o vídeo completo, vai passar lá. Aqui provavelmente deve passar uns 15 minutos, mas você pode seguir o canal e assistir o vídeo completo, tá bom? Deixe seu comentário lá, vai ser importante aqui para o canal. Deixe seu like. Você pode sugerir também uma outra forma de falar sobre espiritualidade, Estou aqui aberto para ouvir as sugestões, tá bom? Então, como sempre, vou fazer aqui uma prece. Hoje eu vou fazer um modo diferente, vou fazer como se fosse uma apometria, tá? Vamos chamar aqui os elementais da natureza, que esses elementais da natureza que eles fazem, eles que fazem com que as coisas se manifestem aqui na 3D, Então, vamos chamar aqui os elementais da natureza em nome de Deus. Vou chamar aqui as salamandras. Esse estalar de dedo aqui, gente, você faz uma contagem regressiva, eu estou fazendo com a mente aqui, ou regressiva ou progressiva, tá? No caso que eu chamei a salamandra, Fiz a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu vou pedir para que elas passem um vento solar aqui, com a energia do fogo. Vou colocar uma energia do fogo lilás, já que estou vestindo com essa camisa aqui. Então eu passo uma energia aqui para limpar todo esse ambiente e que possa transmutar toda a energia densa em energia saudável e que entregue para o universo. E vamos chamar também aqui o elemental do ar, vamos chamar aqui os silfos, para que possa clarear nosso mental e, se você permitir, também possa entrar na sua casa e possa essa limpeza seja feita também com sua permissão, em nome de Deus. E vamos lá então, 5, 4, 3, 2, 1. Peço aos seus que limpe todo o ambiente mental dessa casa e na casa daqueles que estão ouvindo, que queiram, para que possa ter clareza mental. E, em nome de Deus, está feito, está começando esse trabalho aqui do Evangelho no Lar. Agradeço aos elementais. A gente tem que deixar os elementais de volta à natureza, tem que entregar eles, senão... Já viu quando na casa das pessoas começam a... Vamos supor, você faz um trabalho, os elementais vêm. Você chama na mente, ou tem gente que usa rituais para chamar elementais da natureza. Mas são técnicas bem primitivas, tá? São técnicas bem antigas. E hoje a gente pode estar fazendo dessa forma mental. Você dá comandos e eles vêm. Então, para quem conhece terreiro de Umbanda, quando vê os pretos velhos, caboclos, as entidades que se manifestam em terreiro, você pode ver que eles estalam o dedo. E eles podem estar chamando os elementais da natureza. Esse estalo aqui, ele pode significar muita coisa. Geralmente, nem usa apometria, você chama os elementais da natureza com os estalos de dedo. Você põe uma intenção, faz uma contagem regressiva, e os elementais eles vêm da natureza, que tudo é natureza. Então eles já estão em ambiente, você só dá os comandos para ele. E em terreiro de Umbanda, os pretos velhos gostam muito de fazer isso, Então, a gente, quando vai ao terreiro, é interessante a gente prestar atenção no que os espíritos, a espiritualidade está ensinando para a gente. Um simples estalar de dedo, você consegue, e uma intenção, você consegue chamar os elementais da natureza. Então, aí fica aí,
cai por terra toda a necessidade de fazer rituais, né, de acender velas, porque a vela às vezes é usada como um elemento ali, né, as salamandras, né? Então fica aí o elemento do fogo, e onde tem fogo as salamandras estão ali. Então tem gente que usa, muitos rituais põe líquidos, né, para representar a zundina, o elemental da água. Então, quando você começa a observar, eu estou falando do terreno de Umbanda aqui, porque lá a espiritualidade manifesta com mais presença, com mais força, né? Vou falar assim. Eles ficam com mais liberdade para manifestar no terreiro de Umbanda. Então, aí usa vários elementos, a água, fogo, a terra, né? O ar. Mas, quando você começa a prestar atenção na própria espiritualidade que manifesta lá no terreiro, você começa a entender como é que funciona também, né, a tecnologia do universo. Esse negócio de estalar o dedo é muito antigo também. Tá? Você pode chamar os elementares da natureza com a força mental. Você sente um amor muito grande, você entra no estado que é o estado que se chama alfa, né? Que são 3 estados assim, mental que a gente pode alcançar. Tem o estado beta, é aquele estado onde sua mente está na frequência muito rápida. Tem o estado alfa, onde você está ali no estado de presença, e tem o estado teta, que é nesse estado que você consegue manifestar com mais facilidade. Vamos supor, você consegue fazer um trabalho de apometria no estado teta com muito mais eficiência do que no estado beta. Então vai caindo quando o beta é uma frequência alta, onde você não está no estado de presença, né? É um estado que você está muito alerta, né? Está muito ligado, mas você não está aqui. O estado alfa é o estado que você está no estado de presença, o momento que você está ali presente, você está consciente de tudo que está acontecendo à sua volta. Então na apometria eu uso muito esse estado alfa. E tem um teta, que é um estado mais... a mente está com a frequência bem mais baixa, porque a frequência é assim, ó, quando você está com a mente muito acelerada, no estado beta, por exemplo, a frequência do seu corpo abaixa. A frequência do cérebro aumenta, a frequência do corpo abaixa. E quando você está no estado teta, que é no estado de alguns ciclos por segundo, eu não lembro se é 14 ciclos por segundo, né? Passou de sair já o estado beta, e passou de 14, se eu não me engano, estado teta. Então, quando você está no estado beta ali, por exemplo, a frequência do cérebro está muito alta, a frequência do seu corpo abaixa. No alfa, estado alfa, você equaliza ali a frequência mais ou menos numa assim, uma sintonia legal. Você está no estado de presença, a frequência do seu corpo aumenta. No estado teta, aumenta muito mais. Então, você pode estar no estado de presença alfa, né? Você faz uma meditação, você consegue alcançar esse estado, onde a sua mente ela fica praticamente vazia ali, né? Você fica totalmente consciente da sua presença. Você consegue conectar mais com Deus quando você está assim. E aí você faz com que as coisas aconteçam. Você pode chamar os elementais da natureza dessa forma, né? Não precisa nem instalar os dedos. Mas aqui eu estou usando porque é um hábito que a gente usa na apometria. Então, né, quando a gente vê a espiritualidade falar disso, manifestado no terreiro, a gente vê elas fazendo, a gente pode aprender com elas, né? Porque o espírito que manifesta no terreiro já foi um ser humano, ou é um ser humano, né, que está tendo a oportunidade de trabalhar naquela roupagem dessas entidades que manifestam no terreiro. E alguns, como já disse algumas vezes, são alguns seres extraterrestres, que vêm de Sirius, vêm de Pégasus, vêm desses lugares mais, como diz, mais harmônicos, né? Mais celestiais, que manifestam no terreiro, na igreja evangélica, em qualquer lugar onde tem a manifestação de espírito, né? Então é isso. Então, feito isso aqui, né,
Vamos criar aqui também um círculo de proteção aqui em volta dessa casa, em volta da sua casa também. E tudo que tiver dentro desse círculo, vamos passar o bolsão, recolhendo todas as energias, entregando esses espíritos que querem ajuda para uma colônia, vão entregar para a colônia, vou entregar para o nosso lar, né? Pegando os espíritos que querem ajuda para o nosso lar, e os que não querem ajuda, para não ficar te perturbando, que tudo é uma questão de sintonia. Se você está na frequência do espírito que não é da luz, tudo é questão de sintonia, tá? Você aumenta sua vibração, o espírito ele sai da sua frequência. Então, aqueles que não querem ajuda, nós vamos pegar esse espírito e enviar para os senhores, os tribunais do karma, tá? Vamos enviando todos os espíritos, vamos deixar tudo harmonizado aqui nesse ambiente e, em nome de Deus, decreto cristalizo está feito. Você pode fazer isso na sua casa, viu, gente? Isso aqui é como se fosse uma oração. Só que, ao invés de você estar pedindo a Deus, você está pondo a mão na massa e fazendo. Entendeu? Por mais que para alguns pareça uma loucura, mas isso existe e muito, tá? Então vamos começar o nosso Evangelho no Lar. Aqui, né? Nós já começamos, mas vamos aqui ver as mensagens aqui que os benfeitores espirituais têm para nós. Aqui, vou abrir de forma aleatória, vamos ver a mensagem aqui. Ó, parábola do mal rico, né? Aqui está no capítulo 16 e no parágrafo é esse aqui, no parágrafo 5. Tá? Então eu vou fazer a leitura aqui e vamos ver o que nós podemos tirar de proveito aqui dessa. É uma parábola, né? Parábola do mal rico. Para quem é estudioso da Bíblia vai entender. Então vamos ler aqui, ó. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado na sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimava poder mitigar a fome, com migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve seu sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro um mal horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembra-se de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que em que queiram passar daqui para aí não o podem, mas também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo
que algum dos mortos ressuscite. Olha que interessante essa parábola aqui, né? Aqui, acho que teve até uma novela que falou uma vez do rico e o Lázaro. Essa parábola aqui estava se tratando, né, como aqui falou, de um homem muito rico, porém orgulhoso, e do pobre que era humilde. A gente não pode levar isso aqui ao pé da letra. Por quê? Porque muitas religiões ensinam que quem é rico não vai entrar no reino dos céus. Eu já vou retrucar isso aqui, porque isso aí não é verdade. Se você for levar ao pé da letra, né, você vai querer ficar pobre a vida inteira para ganhar o reino de Deus. Aí você está fazendo uma barganha com Deus. E não existe barganha com Deus, né, gente? Porque tudo é questão de você fazer o bem ou o mal. Porque não tem problema não você ser rico, porque Deus, né, como diz a própria Bíblia aí, que é o dono do ouro e da prata, e nem precisa falar que a Bíblia fala, a gente vê, né? Quem é dono desse planeta, do universo, é Deus. Então tudo que tem dentro aqui, a riqueza, tudo é de Deus. Então vamos tirar da cabeça esse negócio que só entra na salvação o rico, ou o pobre, quer dizer. Porque isso aí acaba sendo uma coisa que o sistema coloca na cabeça da gente, desde criança. Por exemplo, fala que o dinheiro é sujo. Aí fala que tem uma coisa na Bíblia que fala também que é mais fácil um camelo passar no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? E a maioria das histórias da Bíblia fala que o pobre se deu bem. Isso aí existe, essas passagens existe. Mas o sistema usa isso contra a própria pessoa, porque leva muito ao pé da letra isso aí. Tem nada a ver, gente. Não tem nenhum pecado você ter dinheiro. Não tem nenhum pecado você ser milionário, trilionário. Você vai entrar no reino de Deus dependendo da sua atitude. Você ter dinheiro ou não manda se você vai entrar no reino de Deus, né? Reino de Deus e inferno é uma palavra muito religiosa. Mas sim, você não vai entrar em lugares melhores, vamos falar assim. Porque, segundo a espiritualidade, existem dimensões inferiores e dimensões superiores. Algumas religiões chamam de inferno e outras religiões chamam de umbral, os inferiores. E algumas religiões falam que a parte superior, né, a esfera superior, a dimensão superior, pode se chamar de reino celeste, de céu, de paraíso. Então são vários nomes, mas é só nome. Né? São lugares melhores do que uns outros, né? Tem uns que parecem mesmo inferno, como diz, né, a religião católica. Mas é só um modo de especificar certo lugar, né? Então, você tendo dinheiro ou não, pode ser, se fosse assim, não existiria pobre no umbral, ou no inferno, e nem rico no céu, se fosse olhar por isso, né? Então, por aí a gente vê que isso é só uma forma que a gente entenda aqui, essa passagem, da forma que a gente entenda o que a essência de cada pessoa fala. Por exemplo, aqui falou que quando lá o rico, né, ele estava encarnado, ele era um cara meio orgulhoso, que ele não dava assim ajuda para ninguém, ele ficava arrogante por ele ser quem era, e às vezes até se exaltava ali quando ele viu Lázaro. Porque Lázaro era uma pessoa que vivia ali naquela miséria, né, por falar assim, mas ele tinha um bom coração. E com certeza aquilo que ele estava vivendo era um karma. Né? E o rico não, às vezes o rico estava tendo aquela riqueza, aquela oportunidade de encarnar como rico, pode ser até por uma expiação, uma aprovação para ele ser rico. Porque pode ser que em vidas passadas ele era um pobre, né? Vamos falar assim, e era orgulhoso também. E dessa encarnação como o rico, ele veio rico
para que Deus deu riqueza para ele, para que ele possa ajudar os outros. Mas o coração da pessoa, né, continua sendo a essência a mesma. Então quer dizer que, por mais que ele viesse pobre, ele ia para o mesmo lugar para onde ele foi, né, que aqui fala o inferno, né, foi para o umbral. Então se ele fosse rico ou pobre, ele ia para o mesmo lugar. Enquanto o Lázaro, né, que falou que Lázaro estava no seio de Abraão, sendo protegidos ali, né? Aí o rico pediu para que a espiritualidade maior ali chamasse Lázaro para pudesse molhar a boca dele. Mas eu não podia, né, gente? Porque as membranas que separam as dimensões, não é assim, você passa daqui para lá, de lá para cá. Ser humano normal, encarnado, que desencarnou, não passa assim. Tem os espíritos que fazem isso com a mente, né? Eles conseguem passar de dimensões para dimensões. É igual a gente vê vídeos aí na internet, né? Que vários tem as câmeras de segurança lá, filmando, aí passa um vulto, a gente vê um ser passando, andando. Então são esses seres aí que eles conseguem atravessar de dimensões para dimensões com facilidade. Eles têm a permissão de Deus para isso. Né? Que Jesus, né, fala Deus, assim, é porque Deus é né, Deus é Deus, né? Mas Jesus, como ele está aqui na Terra como governador, que já está na transição para São Germano, né? São Germano, então, mas vou falar de Jesus que a gente tem mais rápido, né? Mas está na transição. Mas vou falar de Jesus ao governador e tal, e ele dá permissão para certas entidades atravessar essas dimensões. Por isso que a gente vê por aí, algumas câmeras conseguem filmar uns seres abrindo um portal e entrando e sumindo, ou à noite passa aquele ser rapidinho, ou a gente vê veículos, né, etéricos passando assim e somem. Então esses seres que fazem isso têm essa permissão de Jesus. Né? Aí quem tem muita permissão aqui na Terra, aqui, né, nos umbrais daqui da Terra, são os Exus e as pombagiras. Mas os pretos velhos fazem isso, os caboclos. Mas assim, tem uns pretos velhos aqui em Bandeira que fazem isso também. Mas mais relatos assim, eu acredito que sejam os Exus mesmo. Os Exus e as pombagiras, né? Não todos, né? Porque tem vários Exus. Tem Exu de lei, né? Tem os Exus coroados, tem os Exus pagãos. Então cada Exu tem um nível de evolução. Não é todo Exu que pode fazer isso. É só aquele mesmo que tem esse legado, né? Que pode fazer isso, tem essa permissão. Então não é todos. Parece que costou aqui, né? Então é isso. Então tem seres que fazem isso, né? Com a permissão de Deus, que pode atravessar dimensões. E aí o Lázaro, o rico, né, ele pediu para que Moisés deixasse Lázaro levar um pouco de água para ele, mas ele não tinha essa permissão, não era assim. Então o que faz a pessoa ir para o inferno ou não é a frequência da pessoa, é o coração da pessoa. Você pode ter dinheiro, ser bilionário e ter um bom coração. Porque tudo, gente, que é dado para nós aqui nessa encarnação, tudo é emprestado. Não é nosso, é tudo emprestado. Se você é um médium, a sua mediunidade é emprestada, a não ser se você for aquele médium, né, aquele médium que já é bastante evoluído, a sua mediunidade é natural. Se você for evoluído, sua mediunidade é natural. Mas se você for um médium que não tem tanta evolução, a sua mediunidade é mediunidade de prova. Então, são vários tipos de mediunidade, né? Mediunidade não é só aquela mediunidade que você incorpora. Tem vários tipos de mediunidade. Tem aquela de efeito físico, que quase ninguém tem mais, né? Tem aquela mediunidade de incorporação, que é a mais conhecida. A mediunidade de intuição, mediunidade de clarividência, que você pode ver espírito, né? Tem aquela mediunidade clarividência intuitiva, que pela intuição você pode ver. Então são vários tipos de médios, né, que existem aqui. Mas a maioria é de prova. São poucos aqueles que têm a mediunidade
por evolução, a mediunidade natural. Então, quando a gente está encarnado aqui, então são dadas essas coisas para nós. Então, a riqueza, mas não é nada nosso, tudo emprestado. E às vezes pode ser uma prova, assim como tem a mediunidade de prova, que você vai ser provado, né? Se você vai usar essa mediunidade para o bem ou para o mal. O que é para o mal? Para o mal é aquelas pessoas que gostam de fazer, por exemplo, amarrações. Usam mediunidade para ganhar dinheiro. Usam mediunidade para fazer o mal, assim, por assim dizer. O mal é quando você interfere no livre-arbítrio da pessoa. Vamos supor, uma amarração, por exemplo. Você interfere no livre-arbítrio da pessoa. Então, quando a pessoa faz uma amarração, ela está consorciando, ela está se aliando com vários espíritos das trevas. Então, quando ela vai descarnar, ela vai para as trevas. E outra, vai ser escravo daqueles com que ela se aliou. Entende? É um mau uso do que Deus te deu. Assim como a riqueza pode usar, a pessoa pode usar a riqueza para o mau uso. O que é mau uso? A pessoa tem milhões de dinheiro na conta, ela vai pegar o dinheiro dela e vai promover uma festa. E vai chamar aquele povo todo, tudo liberado. Hoje é por minha conta. Aí nessa festa vai ter o quê? Vai ter promiscuidade, vai ter droga, vai ter bebida ao excesso, vai ter tudo quanto é denso dessa festa. Aí a pessoa está usando a riqueza para o mal. Entende? Assim como Deus emprestou mediunidade, a riqueza é a mesma coisa que qualquer outra coisa que a pessoa tem. Aqui, essa casa aqui, se eu usar ela para abrir alguma coisa ilícita aqui, eu estou usando o mal que Deus me deu. Isso serve para qualquer coisa, né? Então, da mesma forma que Deus deu algo para a gente, emprestou, esse algo é para fazer o bem, não é para fazer o que é ilícito, né? Então fica a dica aí, né? Porque tudo que a gente tem emprestado e depende do uso que você fizer, do que Deus te prestou, que você vai para um umbral ou não. Tá bom? Então esse é o nosso Evangelho no Lar aqui. Agradeço a vocês por terem ouvido. Que Deus abençoe a nós. Vamos tomar a nossa água fluidificada aqui. Que seja assim o remédio para cada um de vocês. Para mim, para nós espíritos, para a necessidade de cada um. Tá? Vamos beber aqui então. Então fica assim, fique com Deus. Até o próximo vídeo.